o que ocorre com a psique desse sujeito que viveu um trauma e esqueceu do trauma. Ela vai lembrar esse trauma, tipo assim, não necessariamente do trauma em si, mas de algumas coisas que associam a esse trauma? Sim, e como aquele sistema entrópico devia estar em equilíbrio absoluto, o trauma ele vai concentrar uma quantidade imensa de energia. O trauma vai concentrando energia. Essa concentração de energia é chamada de complexo. Quando a concentração de energia é imensa, você tem uma constelação de complexos. Quando o trauma é um trauma mesmo, porque Jung zombava do trauma, ele tinha uma concepção um pouco diferente de trauma. Ele falava assim, existem os psicólogos bobos que falam que o sujeito teve trauma de nascimento. Isso não existe. Né? Tanto que teve um cara, que eu não vou lembrar do nome, que criou a terapia do grito primal, que fazia o sujeito gritar, lembrar do primeiro grito que ele deu. É sério, tem um livro, o Grito Primal, um livrão assim. E eu conheci gente que praticou isso na década de 80, a terapia do grito primal. Todo o trabalho terapêutico era fazer o sujeito reviver o trauma do grito que ele teve. Ou alguns fazem o sujeito reviver o trauma do nascimento. E isso é tudo besteira, isso não é trauma. Aquilo que é incorporado naturalmente pela natureza, pela existência, não é trauma. Trauma é uma ruptura. Não entendi. Não entendi. Trauma é alguma coisa que vai romper a ruptura física, pode ser, por exemplo, um abuso, um abandono, um espancamento, que vai produzir um desequilíbrio ou mesmo uma ruptura aqui dentro do sistema nervoso central, da psique, que ele chamava de psique. Essa ruptura que ocorre aqui, ela pode aparecer como sintoma da esquizofrenia, da neurose, das doenças psicossomáticas. E o que ele não considerava como trauma? Vamos lá, a mãe deixou o bebê chorando no berço. Isso não é trauma. Ah, tá. São as vicissitudes naturais da vida, ele não Bebê dava sobrevive a muita isso. trela para isso. Trauma é alguma coisa que rompe com o equilíbrio ali do sujeito por um tempo, né? Você diz que é algo mais agudo, eu ia falar Mais traumático, agudo. né? Mais Mas agudo. é Mais mais... agudo. Mas tá, entendi. Mas o que Ou eu acho... seja, as demandas naturais de crescimento, os estresses, né, naturais da vida não é trauma. É um Não. estresse natural porque o ser humano ele cresce sob estresse, isso já está provado. Agora, quando esse estresse ele rompe uma estrutura, aí sim E instala-se um ele trauma. é mais do que necessário para o sujeito crescer, Sim, adquirir estrutura, suportar a frustração, é. enfim, É as lutas a da vida. metáfora do osso, né? Os ossos precisam do impacto para se fortalecer. É. Bom, o sujeito viveu o trauma, reprimiu o trauma. Esse trauma, ele foi esquecido, mas ele fica mandando sinais. Pelos sintomas, às vezes até graves, como as doenças autoimunes, por exemplo. Né? Mas quando a gente estudar um pouco de psiconeuroimunologia, a gente vai entender isso melhor. Porque o rompimento desse equilíbrio afeta fundamentalmente o sistema imunológico. Eu acho isso fascinante, tá? Eu sou apaixonado por esse tipo de estudo. Ele abriu um campo de compreensão da psique, da psicossomática e também da clínica, não é? Como é que a clínica atua? Por que que Bom, vamos supor que o trauma está aqui, no inconsciente, que eu estou chamando de memória implícita em homenagem aos neurocientistas como Antônio Damasio. Aí, o sujeito está fazendo análise
e ele acessa esta imagem. Esta imagem ela vai ser transformada em narrativa para ele falar. Mas eu sempre falo isso para deixar como gancho para o futuro, mas o que ocorre quando a memória traumática ela foi pré-verbal? Não tem como falar. Aqui é onde entram as técnicas não verbais que Jung preconizou. Que a gente usa pouco, devia usar mais, né? Mas o que é fascinante aqui é, se o sujeito acessa o trauma no presente, então ele pode ressignificar esse trauma no presente. E aí, qual foi o avanço do Jung em relação ao Freud? Porque o Freud ele achava que você acessou o trauma, falou o trauma, você produz o que ele chamava de catarsis, não é? Do verbo catarizem, lá do nosso grego. E o que é a catarsis do grego? É uma coisa bonita. Catarsis era o processo na Grécia ainda, pelo qual você purifica o ouro. Então, você põe o ouro, né, com impureza no calor e ele é purificado pelo fogo. O Freud achava que a própria expressão do sofrimento já purificaria, tanto que ele vai usar muita imagem da chaminé, deixa sair toda a fuligem pela chaminé. Ele repetia isso para os pacientes dele, é verdade. Por quê? Se o sujeito tem aqui um trauma que ele consegue verbalizar, e ele verbaliza, é claro que ele põe uma quantidade imensa de energia que estava aprisionada para fora e dá um equilíbrio melhor para o sistema nervoso central. Daí a terapia da fala ser muito eficaz. Bom, eu estou falando isso daqui para ver se eu tranquilizo aqui a psicóloga, porque quando a gente começa, Rafaela, o nosso grande drama é o que fazer? Nada. Basta confiar na natureza das coisas. Porque se ela chega lá e está falando, ele está naturalmente colocando tensões e energia para fora e reequilibrando o sistema nervoso central. Bom, é por isso que no início da análise alguns costumam adoecer muito. Por quê? Porque como ele vai viver intensamente aquela dor, ao invés de equilibrar, desequilibra. Mas é momentâneo, depois reequilibra. Então, Mesmo Freud... quando a pessoa... Desculpa. Fala. Mesmo quando a pessoa, por exemplo, lembra que a gente falou que às vezes a pessoa fala muita coisa que, na verdade, não é a raiz do problema, mas mesmo assim isso ajuda a depois aprofundando, né? Tá. Isso. Ah, entendi. Eu vou contar uma história aqui, porque não é um paciente meu, um jovem de 40 anos, casado. Falou assim, eu quero muito tomar um café com você, enfim, tal. E ele insistiu muito, isso há um tempo atrás. E eu falei, vamos tomar um café. Quando eu tenho tempo, eu faço isso. Ele transita comigo às vezes, não é? Aí ele sentou. Na verdade, a gente comeu ali umas coisinhas e ele começou a falar do irmão dele. Porque o irmão dele casou, porque o irmão dele separou, porque o irmão dele voltou para a casa da mãe, porque a mãe botou o irmão para fora de casa, porque ele já tinha quase 40 anos. E aí, no final da conversa, eu falei, olha, eu gostei de ouvir a história do seu irmão, mas eu acho que você estava na história inteira. Aí ele falou, poxa, eu não pensei que você ia pegar pesado, mas eu estava mesmo, porque, na verdade, quem está pensando em se separar sou eu. Eu falei, então, procura um terapeuta, porque essa coisa de voltar para a casa da mamãe com 40 anos é uma fria, né? E eu não posso ouvir isso de você, porque eu não sou seu terapeuta. Então, mas ele não estava falando do irmão. Mesmo quando, aparentemente, eles estão falando do cotidiano,
de outras pessoas, de outras coisas estão falando dele. E aí importa que ele esteja ali falando, né? Bom, mas Jung, ele foi além e ele fala assim, ó, contar o trauma não é suficiente. É preciso que o sujeito ressignifique o trauma. Aqui onde está o papel do analista. O papel do analista junguiano ele é um pouco diferente do papel do analista freudiano por esse aspecto. Então, o sujeito senta e fala assim, eu sou filho de um pastor e uma pastora que são donos de uma denominação. E eu resolvi fazer uma outra carreira. E a minha mãe, além de pastora, ela é autoritária. Muito autoritária. Papai obedece ela. E eu tenho que ouvir cada coisa absurda na mesa e ficar calado. Porque, como ela é pastora e eu sou da igreja dela, além do respeito à mãe, eu tenho que respeitar a pastora. Depois ele trouxe que ele estava vivendo essa mesma situação no staff da empresa onde ele é executivo. Que o sujeito sentava do lado dele, falava horrores dele e ele não abria a boca. E ele disse, eu vejo a minha mãe ali. Eu olho para ele, estou vendo a pastora me oprimindo e eu não falo nada. Bom, contar isso alivia? Alivia. Mas o que é que eu posso fazer além disso? Eu posso dizer para ele, olha, o que você diria a essa pastora, sua mãe, que você respeita muito, se não tivesse nenhum impedimento? Diga, eu quero ouvir. Aí ele vai além. E, geralmente, quando a gente faz isso, depois o sujeito se pega falando as coisas que ele queria falar para a pastora e não tinha coragem. Rompe. Então, a gente vai sempre um pouco além. E nessa questão de ir um pouco além, a gente não vai ver isso hoje, porque hoje a aula é sobre o tempo do inconsciente, né? É onde o Jung usava as técnicas não verbais e a imaginação ativa para criar o cenário. Que eu colocaria hoje da seguinte forma: qual seria a melhor versão para aquela história ou o melhor desfecho para aquela história? Por pior que seja o trauma, por mais intenso que seja, a gente pode modificar o desfecho na imaginação do sujeito. E como o sujeito não distingue sonho de realidade de fantasia, se ele for capaz de imaginar um novo desfecho, ele dá um passo para frente da situação traumática, do lugar do trauma, do ambiente do trauma, da dor do trauma, da paralisação que o trauma produziu. Bom, faz sentido para vocês? Sim, mestre, faz muito sentido. Alguma pergunta? Eu fiquei pensando aqui, Alex, saiu aí teu som. Alex? mestre, Sim. tá me ouvindo Falhou bem? teu som. Isso, voltou. Oi, peraí, mestre. Tinha falhado teu som, tu tinha pensado aí numa coisa. Eu acho que Alô? ficou... agora Isso. voltou.
Alô, voltou? Voltou, voltou. Ah, tá. Eu pensei numa coisa, mestre, de que é, então é só a gente. Eu vou falar de um modo um pouco pejorativo, mas só para você entender a minha dificuldade com esse conceito. É só ele inventar um final para essa história e as coisas ficam bem. É Não é que vão ficar simples bem. assim, Não é que é inventar mesmo, mas não é que vai ficar bem no sentido de que vai anular. tá? O sujeito vai perceber que haveria outras possibilidades para aquele desfecho. Porque quem vive um trauma, ele fica preso dentro da experiência traumática. Ah, Se ele percebe que tem uma outra possibilidade, mesmo que ele não tenha feito, mas é como se abrisse uma janela de esperança, não é? Uma porta de esperança ali. Ou, como fala o neurocientista, uma janela de oportunidade. É pena que o tempo, a gente pode voltar a isso, mas eu vou colocar aqui uma coisa muito comum da clínica da Denise Ramos. Pessoas traumatizadas, elas têm desequilíbrios na temperatura do corpo. Ou sente muito frio ou muito calor, em geral, não é uma regra. Aí a pessoa chega lá com muito frio. A Denise Ramos aplica nela uma técnica de transe chamada calatonia, não sei se já ouviram falar, calatonia, para fazer aquela pessoa que sente frio experimentar a sensação de calor corporal. A mesma ela faz com a que sente calor. Ela faz ela ter a sensação de frio corporal. Alex, não é só uma imaginação. Na verdade, se essa imaginação for repetida, você cria uma nova sinapse a partir dela. tá. Mas, professor, por exemplo, se você faz a calatonia, que é aquela técnica de pegar o dedo do pé, não é isso? É. Aí você sente, por exemplo, eu sinto muito, estou sempre sentindo frio, aí ela faz meu dedo, aí eu sinto calor naquele momento. É. Mas aí isso seria uma, tipo assim, depois não vou mais sentir frio, é Isso, isso? você faz uma série dessa técnica, pouco a pouco você vai experimentando de novo a sensação de calor. Ah, uma coisa mais, é uma repetição, assim. Uma Tá. repetição. É. Não é mágica, Interessante. vamos lá, não é Sim, mágica. sim, Não é? sim, sim. A gente pensa, tem uma ideia muito da coisa assim, pá, mas, por exemplo, se você vai usar a imaginação ativa, a Denise usa muito, eu também uso, você não pode usar para hoje e acabou, não. Qual seria, vamos lá, qual seria o desfecho para aquela situação? Ah, é uma coisa. Eu vou chutar o pau da barraca e terminar a aula com uma coisa bem grotesca para provocar o Alex. Eu fiz uma vivência com a monja Cohen. Eu e mais 100 executivos de vários lugares, psicólogos, né? E ela deu para nós uma tábua desse pinos, né? A tábua tinha um pouco mais do que essa dimensão aqui, um pouco mais. Era a dimensão disso aqui, tá vendo? Era um pouco maior aqui. Eu acho que eu tenho aqui um que é igual, que era a dimensão disso aqui. A tábua tinha essa dimensão, um pouco maior, uma tábua retangular, e o desafio era se concentrar, abstrair todo o ódio, toda a agressividade do coração, pensar em uma pessoa que você ama, que estava aprisionada numa grande dificuldade,
e tinha uma porta com aquela dimensão, e caberia a você quebrar a porta e você não tinha nenhum instrumento, só tinha a mão, e você ia bater e quebrar a porta. E, neste momento, eu estava passando exatamente por uma situação terrível com uma pessoa que eu amo muito, e eu imaginei ela. E aí a monja Coelho falou, ó, você não vai quebrar a porta pela força, você vai quebrar pela vontade, pela energia. Se você não for capaz de abstrair a raiva e não for capaz de se concentrar em alguém que você ama, de preferência que esteja passando por um grande sofrimento e que ela precisa que você quebre a porta, você não vai quebrar. Da primeira paulada, apenas 20% quebrou a tábua. Aí ela teve que fazer todo o treinamento de novo, toda a coisa de novo, para poder o sujeito quebrar a tábua. Alguns não conseguiram quebrar, até machucar a mão, porque batia com força. Ela falou, não adianta, eu não vou explicar tudo o que tem, porque eu não sei. Mas eu estou falando que... Oi? Agora ficou difícil, né? Oi, Alex. Oi, perdão, é que eu liguei no celular aqui para ficar melhor. Tá. Então, vamos lá. Quando você abre uma possibilidade, não é? A tua mente ela é capaz de ver uma outra solução. Não é que vai mudar o fato em si, nem a dor do que aconteceu. É que o sujeito vai ver que poderia ter uma outra saída, que naquela situação ele não via. Oi. A minha dificuldade é assim, parece muito fácil. E não é tão fácil. Eu digo por experiência própria. Eu tenho questões, eu tenho traumas que aconteceram comigo com 2 anos de idade, por exemplo, na minha época pré-verbal, né? Sim. E eu tenho, assim, enfim, no meu processo psicoterapêutico, nossa, muita coisa aconteceu, muita liberação de energia, muita individuação. Nossa, de 12 anos para cá, foi um processo muito radical de transformação. Então, assim, funciona, mas tem coisas que ainda não. Tem coisas Aí eu um espinho na concordo. carne ali. Aí eu concordo em gênero, número e grau, porque, usando aquela metáfora simples do prego que você enfia na madeira, você pode até tirar o prego, mas o buraco ficou lá. Tá. Então, vamos lá. É muito natural que um deprimido tenha recidivas de depressão, que um ansioso tenha recidivas de ansiedade, que um fóbico tenha recidivas de fobia, que do sofrimento psíquico que o traumatizado tem, sim, é natural. Mas a gente percebe um ganho imenso, e aí, como aqui é uma formação, não é propriamente uma aula comum, não é? Eu também posso falar da minha própria experiência traumática. Eu vivi uma experiência traumática muito radical. E eu perdi pai e mãe assassinados entre 7 e 12 anos de idade, os dois. Jovens. Meu pai tinha 31 anos, minha mãe tinha 28. O primeiro momento que eu fiz análise, que foram 4 anos, e foi análise freudiana, já mudou radicalmente a minha vida. Por quê? Porque já tinha se passado 20 anos, 21 anos daquele evento, e eu vivi um luto de 25 anos. Quando pega todas as minhas fotos, as roupas eram pretas. Todas pretas.
E eu não tinha a menor noção de luto. Achava que... imagina. Mas o luto durou. Eu fui dissolver o luto na análise. E exatamente pela roupa, o analista começou a perceber, mas você disse que resolveu tudo, mas anda de luto. Anda de luto. Ele falava, tá vendo a expressão? Anda de preto. Eu falei, anda de luto. Eu andava de luto, não era de preto. Bom, resolveu tudo? Não. É tanto que anos depois eu fiz mais 8 anos de análise. E agora a pandemia me afetou demais, eu vou fazer mais um tempo de análise. Não sei quanto, mas eu vou fazer de novo. Cada período desse, Alex, eu tive um ganho muito grande. Mas é claro que não resolveu a dor primordial de ter perdido pai e mãe com 7 anos, de 7 a 12 anos de idade. Isso ninguém vai resolver. Não tem como resolver. Já que a gente está no momento de abertura de coração... Isso não, a gente está compartilhando quais são os limites da análise, da terapia, né? Tem os seus limites, fala. O que a análise e a psicoterapia têm me ajudado é saber conviver com essa dor, que é uma dor primal, né, que eu tenho. É isso aí. De forma que ela não me paralise, mas ela seja um combustível para as realizações que dão sentido a ela. Sim, mas às vezes ela paralisa. Nesse sentido, a análise tem funcionado muito, muito, muito bem. Assim, a vida e os projetos que eu tenho hoje é resultado direto da ressignificação dessa dor, né? Então, a dor está lá. Mas de repente você pode até ficar paralisado por algum tempo. Mas o que acontece é que já se construiu uma nova sinapse. Você mesmo vai ficar incomodado com aquele estado e você vai dizer, opa, eu não vou ficar desse jeito, eu vou recomeçar por onde der de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí você descobre que você entra e sai, né? Você mas o gasto de energia já não é tão grande naquilo, é tanto que sobra energia para fazer projetos, para escrever, para viajar, para namorar, para, enfim, viver, não é? Não fica tudo ali naquela situação traumática. Super, sempre passa. Fala. Oi, não, pode falar, por favor. Não, é que eu ia só perguntar, por exemplo, tipo assim, quando tem um trauma muito forte, que assim, já aconteceu comigo, mas eu não vi mais a pessoa, tipo, uma coisa que, tudo bem, me machucou muito, mas não é uma coisa que eu convivo. Mas, por exemplo, se você tem um pai, uma mãe, ou sei lá, uma irmã, um irmão, que você convive, tipo, você tem uma relação e a pessoa, tipo, te traumatizou, enfim, você tem que lidar, tipo, tem que conviver com essa pessoa. O Jung, ele era radical. Jung e Roger, né? O Jung escreveu isso lá no Desenvolvimento da Personalidade e o Roger escreveu isso da sua forma diferente, mas no tratamento clínico da criança problema. Uma pessoa que vive com o sujeito causador do trauma, ela é retraumatizada o tempo todo. Então, tanto o Jung quanto o Roger diz, olha, só tem um jeito de resolver. E às vezes não precisa nem de terapia, basta tirar a criança da situação traumática que ele adquire saúde e vida. O adulto também. Se o adulto fica na situação traumática, ele vai retraumatizando, 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 retraumatizando. Então, há muitos desfechos de análise culmina com a pessoa mudando tudo na vida. Casamento, moradia, lugar, trabalho, tudo, porque ela descobre que isso dentro do processo saudável. Eu estou falando de fuga, é outra coisa. Não estou falando que a pessoa fugiu, não. Ela ficou ali e tratou, e depois ela fala: se eu continuar ali, eu vou continuar. Aquela água que fica batendo no mesmo lugar, sabe, a torneira ali, pingando ali. Por mais estrutura que a pessoa tem, ela volta àquela situação. Perfeito. Bom,
Então, uma boa noite para vocês, viu? Gostei aí da participação. Boa noite. Também gostei, mestre. Vai ser bom. Boa noite, mestre. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Boa noite para vocês. Obrigado. Tchau. Tchau. Ô, mestre, rapidinho. Eu tô aqui tô de molho aqui, sabe? Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar. É uma obra aqui que eu tenho. Ótimo. Chama-se O Livro do Cérebro, da Rita Carter. Você conhece? Não, mas deve ser nessa linha da neurociência, não é? Ele foi publicado em que ano? Deixa eu mostrar para o senhor aqui. Tá. Deixa eu ver se eu viro isso. Ele foi publicado em que ano? Não, está dando para ver. Ele foi publicado em que ano? É um livro ilustrado. Deixa eu ver se eu descubro aqui. Isso já é neurociência, já. A própria já imagem. É neurociência. Já é. Esse aqui é 2012. É neurociência pura isso aí. Isso aí vale a pena ler, viu? Né? É uma síntese de tudo, né? De tudo um pouco. Sim, eu quero até a indicação dele, me manda depois por WhatsApp, porque ele é muito didático, né? São imagens. Uhum. Emoções e sentimentos. Legal, aí. Você pode, vamos lá, se você quiser, você pode fazer seu trabalho para uma das duas cadeiras sobre ele aí. Olha que legal. Que bom. Eu mando para o senhor depois a referência correta. Combinado, viu? Obrigado, viu? Um grande abraço. Boa noite. Boa noite.